Oi pessoal, Dia dos Namorados está chegando e eu tô hoje aqui a convite dos supermercados Moniari. Hoje vamos fazer uma receita super especial para estar impressionando aquela pessoa amada. Vamos fazer um risoto de gorgonzola com filé grelhado, finalizado com alguns tomates confitados. Então a gente já tem aqui os nossos medalhões de filé mignon porcionados. A gente vai temperar com sal e pimenta, aí é a gosto. Como ele é um bife alto, é importante colocar uma camada mais generosa de sal e pimenta, envolvendo todos os lados, até para que ele possa ficar temperado e salgadinho em todos os lados e não apenas em cima ou na superfície, certo? E uma dica bacana nesse caso, embora vai ter nos supermercados Moniari os kitzinhos prontos, já com filé mignon, vocês podem estar substituindo em casa por um corte mais acessível ou um corte de carne mais barato. Pode estar usando contrafilé, maminha ou qualquer outro corte específico para bife. Então aqui a gente vai entrar com um pouquinho de azeite de oliva e manteiga. O azeite de oliva ele vai estar evitando que a manteiga ela queime, passe do ponto e traga um amargor para o prato que a gente não quer. E após derreter a manteiga e a frigideira já bem quente, a gente já pode entrar com os filés porcionados aqui para estarem selando e criarem aquela crostinha. Mas é bem importante que ela tenha essa crostinha bem dourada para trazer mais sabor na hora da degustação. Agora eu vou estar tirando esse barbante que estava no nosso pedaço de carne aqui para estar mantendo o formatinho. E após isso a gente vai levar ele no forno por 10 a 15 minutos, forno 180 graus, só para atingir o ponto certo na carne. Então, a carne devidamente selada já está no refratário para ir para o forno. Coloquei um tabletezinho de manteiga em cima de cada um, algumas raminhas de tomilho fresco e vamos para o forno de 10 a 15 minutos a uns 180 graus para chegar no ponto. E agora a gente vai para a preparação do nosso risoto. A gente vai começar, então, aquecendo a panela, um pouquinho de azeite de oliva. Vamos dourar aqui o alho, a cebola e o alho poró. Então começa entrando mais ou menos com uns 3 dentinhos de alho, uma cebola branca ou roxa da sua preferência picadinha e mais ou menos meio alho poró. Lembrando que essa porção vai servir de 2 a 3 pessoas. Então agora o segredo é a gente mexer, refogar bem, dourar bem esses temperos. Para depois que eles estiverem bem dourados, a gente vai entrar com arroz arbóreo, o vinho para estar deglaciando esse preparo e depois ir regando e continuando o processo do risoto. Todos os nossos temperos refogados, vamos entrar então com arroz arbóreo. E nesse momento é bem importante que a gente frite e aqueça o arroz. O arroz arbóreo ele é muito parecido nessa pré-preparação com o nosso arroz tradicional do dia a dia, que é o arroz branco, o arroz parborizado. Ele precisa dessa caramelização e desse aquecimento, né, para tostar o arroz, para poder ter um resultado melhor na finalização do risoto. Arroz tostado, eu vou entrar agora com mais ou menos 1 xícara de vinho branco. Então, essa deglaçagem aqui ela vai trazer um sabor muito mais intenso para o prato. A gente vai esperar esse vinho secar para evaporar todo o álcool e na sequência a gente já começa regando o nosso risoto com um caldo de legumes que foi feito previamente. O nosso caldo de legumes aqui, a gente preparou ele com água, sal, pimenta, os talos das cebolinhas e das salsinhas que a gente vai utilizar na finalização do prato, então a gente não perde nada. Cebola, alho, cenoura e abobrinha, um pouquinho de chimichurri. Então, basicamente, o que tu tiver em casa, não precisa ser exatamente esses ingredientes, né? Cebola, alho, sal, pimenta é a base. Depois pode entrar com talo de salsinha, talo de cebolinha, alho poró, cenoura, abobrinha italiana e algum outro legume que tu tem em casa. Só deixar cozinhar tudo por mais ou menos 1 hora, coar e fica um caldo de legumes caseiro que você pode estar utilizando neste risoto ou em qualquer outra preparação de cozidos ou ensopados na sua casa. Agora a gente vai começar a encaminhar a finalização do nosso risoto. A gente vai entrar com manteiga gelada. É muito importante que a manteiga esteja bem gelada, né? Só tire da geladeira na hora da finalização mesmo, porque essa manteiga gelada é o que vai trazer a emulsificação e a cremosidade
do risoto. Mais ou menos um meio tabletinho de manteiga. Vamos entrar com um pouquinho de salsinha fresca, temperada, para temperar, fresquinha. E cebolinha, bem picadinha. Vamos mexer agora esse risoto para estar emulsionando essa manteiga e trazer o máximo de cremosidade possível. E para a finalização, o último ingrediente, a gente vai entrar com queijo de gorgonzola ou queijo azul. Acabei de desligar o fogo. Continuo mexendo esse risoto para estar emulsificando tanto esse queijo gorgonzola quanto a manteiga. E com o fogo desligado a gente vai mexer por uns 2 minutinhos para emulsificar e dissolver todos esses ingredientes. E depois, antes de servir, a gente deixa esse risoto uns 2 minutinhos parado descansando para ele criar corpo, o arroz terminar de cozinhar esses últimos minutinhos. E o segredo do risoto é que o arroz ele não empape, né? Não cozinhe demais. Então a gente precisa desligar o risoto sempre antes do ponto do arroz estar totalmente cozido. Então a gente vai utilizar o arroz até que ele fique al dente, onde ele está macio por fora, mas por dentro ele ainda está durinho al dente. E já estamos com os nossos preparos todos finalizados. O risoto já descansou, já está prontinho aqui. A nossa carne a gente já tirou do forno também, deixou descansar pelo menos uns 2 minutinhos para ela ficar com toda a suculência aderida na carne. E agora a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é a finalização e montagem do prato. Então a gente começa com o nosso risotinho de gorgonzola. Vou colocar aqui mais ou menos umas 2 conchas. A gente entra com os nossos medalhões de filé mignon devidamente descansados. Uma farofinha de castanha do Pará, que vai trazer uma doçura, uma crocância para o prato. E alguns tomatinhos confitados no forno com azeite e ervas. E o toquezinho de verde para decoração do prato. E temos aqui o nosso risoto de gorgonzola com filé mignon e tomatinhos confitados. E quem quiser reproduzir essa receita em casa, o Moniari vai disponibilizar no supermercado os kitzinhos prontos com todos os ingredientes dessa receita hoje. Então é só correr para o Moniari e buscar o seu kitzinho para reproduzir essa receita em casa e surpreender aquela pessoa especial.